Olá, boa tarde a todos. Nós vamos começar aí mais uma transmissão. Hoje quero compartilhar uma palavra com você a respeito do que representa a sua fé. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão no livro de Atos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem onde Paulo estava em Atenas e lá ele teve uma experiência muito legal que pode, de alguma forma, acrescentar na nossa vida. Então, para isso, eu quero convidar você a estar lendo. Hoje nós não vamos ler completo esse capítulo, até porque ele é meio grande, mas no capítulo 17 de Atos é que está essa passagem da qual a gente vai conversar um pouquinho aqui. Antes de tudo, eu quero orar com você, pedir para que Deus esteja abençoando e direcionando aqui essa nossa conversa. Senhor, em nome de Jesus, primeiramente, Pai, eu quero pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, pedir que o Senhor esteja nos purificando a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo, Pai, a um nível de comunhão contigo, na qual nós possamos ouvir a Tua palavra e receber a revelação, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor fale conosco segundo a Tua doce vontade. E que essa palavra venha moldar a nossa vida, venha moldar o nosso coração, o nosso entendimento, venha nos dar uma direção, Pai, e um norte, para que possamos viver segundo a Tua doce vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa tarde aí para você que está conectando. Você pode estar compartilhando também o link desse vídeo, abrindo uma sala de vídeo para compartilhar com os seus amigos essa palavra de Deus que nós vamos estar trazendo aqui nesse momento. Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16, nós temos a seguinte narrativa. Enquanto Paulo esperava por seus amigos ou companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava de Jesus Cristo e a ressurreição. A gente vai dar um salto lá para o versículo 22. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou. Caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. Pois, caminhando pela sua cidade, observei cautelosamente os seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, é exatamente este a quem cultuar essa ignorância que eu passo a vos apresentar. Até aqui. Essa narrativa de Lucas aqui, que conta esse trecho, esse pequeno trecho da história de Paulo, nessa passagem em Atenas, traz para nós alguns elementos muito importantes para que a gente possa discutir a respeito de fé, de religião, de crença, principalmente da diversidade que é apresentado essa questão do crer. Tem muitas pessoas que dizem crer em apenas um Deus, mas no seu dia a dia as suas atitudes demonstram que essa pessoa, na verdade, ela não crê como ela diz no próprio Deus, mas ela crê em tantas outras coisas. Desvia o foco e muitas vezes acaba não desfrutando e não usufruindo de um pleno relacionamento com Deus, devido justamente ela não ter a sua fé firmada e fundamentada em Deus. Paulo, chegando em Atenas, o texto indignado ao perceber a quantidade de ídolos que havia naquela cidade. Segundo registros históricos, em Atenas, apenas na cidade de Atenas, tinha uma concentração tão grande de deuses que se reunisse todos os deuses da Grécia
não teria a mesma quantidade que havia em Atenas. Esse é um elemento. Né? Então, o primeiro elemento que a gente vai analisar, a quantidade de deuses que havia naquela cidade. A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, que em cada esquina, né, em cada esquina havia uma dedicação, uma homenagem ou um ídolo, né, de certa forma assim, levantado. Ou seja, havia uma expressão ali de adoração a um Deus, e que eram muitos. E Paulo, então, ele se indigna e ele começa a anunciar e a falar a respeito disso na praça principal. Algumas pessoas vêm, observam, e aí a Bíblia fala ali no versículo 18 dos filósofos epicureus e estoicos, né? Esses filósofos epicureus, eles eram seguidores de Epicuro. É um nome meio estranho, mas é isso mesmo. É uma pessoa que desenvolveu, um filósofo, na verdade, que desenvolveu uma filosofia de vida baseada na repressão ou na extinção de sentimentos que, de certa forma, afetam a vida do ser humano. Ele ensinava, esse Epicureu, ele ensinava que você devia reprimir os sentimentos de ódio, tristeza, de raiva, de saudade, esses sentimentos que muitas vezes tendem a te levar para um nível de insatisfação na sua vida. A filosofia dele, dentre muitos ensinamentos dessa filosofia, era para você reprimir esses sentimentos para que você pudesse ter uma vida mais tranquila, uma vida mais sossegada. E nós temos o outro, que é apresentado como só um minutinho, o estoico, né? Os estoicos, eles já levam para a questão da natureza, né? De buscar prazeres. A filosofia de vida deles não era muito diferente. Um era para reprimir sentimento e o outro era para que a gente elevasse a nossa vida num certo nível de prazer. E sobre isso é a ética do prazer, como alguns dizem, né? Então, e sobre isso eu quero trazer para você agora, antes de continuar explanando sobre isso aqui, eu quero trazer para o nosso tempo algo relevante. Hoje, o que nós encontramos no nosso dia a dia? O que nós encontramos quando nós vamos para uma rua, para um shopping, quando nós vamos para uma praça, quando nós vamos ao cinema, quando nós fazemos uma viagem? Definitivamente a nossa cultura ela é bem diferente da cultura grega, dessa cultura antiga, mas elementos dessa cultura hoje são implantados também no nosso dia a dia. Você vai numa praça, você vai ver uma estátua erguida lá. Você entra em muitos estabelecimentos, você vê imagens, né, de santos, imagens de santas, de alguma forma elevados. Você vê Iemanjá, você vê pessoas de alguma forma tentando expressar a sua fé, expressar a sua crença, expondo elementos que o representam, se é que eu posso dizer assim. Então, essa é uma associação que nós podemos fazer entre Atenas e o tempo presente, o tempo que nós vivemos. Você pega hoje, você anda por algumas cidades, você vai ver nos muros das casas pequenas estátuas de imagens que representam em quem aquela pessoa definitivamente crê. Né? Então ela levanta uma bandeira da sua fé expondo aquilo que representa o que ela crê. Paulo, em Atenas, observa exatamente isso, uma cidade profundamente idólatra que cria numa quantidade gigantesca de deuses, mas é interessante que Paulo, ele, habilitado, obviamente, pelo Espírito Santo, ele identificou, ele visualizou uma placa dizendo ao Deus desconhecido. Mas é interessante também nós ressaltarmos esse versículo aqui, olha. No versículo 22, sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago. O que é o Areópago, né, em Atenas? Areópago era um lugar aberto, como se fosse uma praça mesmo, aonde no tempo em que Atenas foi governada pelos filósofos, né, as autoridades eram filósofos, e eles iam até o Areópago para discutir e julgar as causas dos civis. Né? Então, era ali que eles discutiam e julgavam as causas, ou seja, era um lugar muito importante de reuniões onde a gestão da cidade acontecia a partir daquele lugar.
E aí o apóstolo Paulo vai até aquele lugar, ele é levado até aquele lugar, e naquele lugar ele é questionado. Eles inclusive chamam ele de tagarela, né? E tem uma conotação um pouquinho diferente, né? Na nossa cultura, tagarela significa uma pessoa que fala muito. Mas naquele tempo, em Atenas, a expressão tagarela, né, traduzida aqui do grego, significa ou se refere àquelas pessoas que, de alguma forma, elas começavam a entrar no mundo da filosofia. E quando nós falamos mundo da filosofia, nós estamos falando no mundo dos pensamentos, das ideias, né, que inovaram e foram se reinventando ao longo dos anos. Mas naquele tempo, haviam algumas pessoas que começavam a entrar no mundo da filosofia, mas por uma capacidade limitada ou falta de entendimento do que era de fato a filosofia, eles começavam a aprender sobre a filosofia, mas decoravam pequenos trechos ou pequenas partes de filosofias e ficavam repetindo aquilo. Ficavam repetindo, como se fossem cegos que aprenderam apenas cegos, entenda, não é no sentido de discriminar uma pessoa que tem uma deficiência visual, mas alguém que tem uma realidade aberta diante de si, mas de fato não enxerga, ele não consegue ver, né? Então eles pegavam partes dessas filosofias e começavam a repetir, sem ter o profundo entendimento ou conhecimento do que de fato aquilo representava. Então eles eram chamados de tagarelas, por isso que tem a expressão papagaio, né? Fala como um papagaio. O papagaio ele não cria, ele não inova, ele não pensa, ele não raciocina, ele só repete coisas que ele já ouviu, né? Então o tagarela dessa forma é isso. E esses filósofos eles acreditavam que Paulo estava falando de novos deuses ou defendendo novos deuses. Chegou a esse ponto. Por exemplo, por que eles confundiam isso? Primeira coisa, eu quero dizer que a primeira pessoa que nós falamos aqui agora há pouco, que era o Epicureu, né? O Epicureu ele viveu mais ou menos 400 anos, 350 anos antes de Cristo. Ele desenvolveu essa filosofia, só que quando passou esse tempo, os filósofos que derivaram dessa filosofia de Epicureu, eles já tinham distorcido totalmente a essência dos ensinamentos de Epicureu e estavam focando os seus ensinamentos apenas nos prazeres. Então, por isso que a gente tem muitas histórias tristes, né, na Grécia a respeito de filhos órfãos, filhos que não tinham de fato os seus pais, bastardos, porque dentro da cultura grega e ateniense, lá em Efésios, por exemplo, em Éfeso, né, muitos cultos que elevavam essa questão sexual, né, de orgias e tudo mais, resultavam num monte de filhos bastardos. Então eles distorceram muito a essência dessas filosofias de vida que haviam lá atrás e estavam vivendo uma verdadeira Sodoma e Gomorra, né? E aí dessa forma eles olham para Paulo e pensam que Paulo estava tentando ensinar mais uma filosofia ou tentando falar de algum Deus que eles não conheciam. Jesus, e quando Paulo fala Jesus e a ressurreição, que ele está falando sobre esses dois temas, a ressurreição, esse termo traduzido também do grego, é anástasis. E eles achavam que anástasis era uma mulher. E estavam tentando, né, ou pensando que Paulo estava falando de Jesus como homem e anástasis, por ser um termo feminino, como mulher. Eles não estavam compreendendo que Paulo estava falando de Jesus e a ressurreição. Então, eles levam ele para esse aerópago e lá Paulo se levanta e Paulo, muito esperto, como eu já disse agora há pouco, e eu creio que direcionado pelo Espírito Santo, então ele começa a falar do Deus desconhecido, que eles também prestavam culto, de certa forma, homenagearam com uma placa, mas não sabiam de fato quem era. Paulo aproveita essa oportunidade para começar a falar de Jesus, para começar a falar da ressurreição, a falar do Espírito Santo, a falar das boas novas de salvação, e ensinar o verdadeiro evangelho puro e pleno, o qual você e eu conhecemos. Nisso, nós vemos o contraponto, né, dessa nossa mensagem. O que representa a sua fé? De um lado, nós temos uma cidade totalmente idólatra, totalmente
sem direção, sem conhecimento do Deus verdadeiro ao qual Paulo cria. E do outro lado nós temos o apóstolo Paulo, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, responsável por transmitir uma mensagem numa cidade onde de fato ele provavelmente era a única pessoa que tinha um evangelho puro, um ensinamento puro acerca de Jesus Cristo e da salvação e do plano, aliás, de salvação de Deus para a humanidade. Nós vemos duas realidades se encontrando aí, né? E Paulo usa de muita sabedoria que foi dada pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem, aproveitando-se dos próprios elementos que eles tinham naquela cidade para expor a sua fé, para expor a sua crença, para expor a pregação do Evangelho. Dessa forma, meu querido, eu quero convidar você a refletir sobre a sua própria vida, sobre o seu posicionamento, o que tem demonstrado a sua fé, o que tem, de alguma forma, está sendo usado como ferramenta para que a palavra de Deus, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado, né, no meio da sua casa, no meio da sua família. Né? Eu convido você a fazer uma reflexão sobre esse tema. Paulo se encontrava num lugar onde todos, e eu quero que você entenda esse todos, era uma cidade onde pouquíssimas pessoas, porque ele tinha os seus companheiros, mas onde pouquíssimas pessoas criam no verdadeiro Deus, no verdadeiro Evangelho, na salvação. E tinha uma cidade quase que plenamente acreditando em deuses, em falsos deuses, deuses que de fato não poderiam salvar ninguém. Né? Então nós vemos essas duas realidades se encontrando. Paulo com a sua firmeza, levando à luz, né, aqueles que ainda andavam em trevas. Quais são os elementos que expressam a sua fé? Quais são os elementos que expressam a sua crença? O que de fato você tem feito? Qual tem sido o teu comportamento? De que forma você tem vivido? Né? Qual tem sido a sua realidade de vida diante da tua fé, diante da tua crença? Você é só mais um no meio da multidão? Ou você é aquele que corajosamente se levanta? Mesmo que todos digam não, você está dizendo sim, ou mesmo que todos digam sim, você está dizendo não, porque você está defendendo a bandeira do Evangelho de Cristo. Né? Eu quero que você, juntamente comigo, inspire-se, né, nessa postura de Paulo. Tente enxergar, tente visualizar em que realidade você está inserido. Eu não sei qual cidade você mora, qual bairro você mora, eu não sei de que família você pertence, qual é a cultura da sua família. Mas com muito amor, posicione-se, com muito amor, estude a palavra de Deus, com muito amor, reúna elementos e argumentos, né, para que você possa defender e manifestar a sua fé e levar pessoas a crer nesse Deus verdadeiro, nesse Deus vivo, a crer em Jesus Cristo. Né? Reúna elementos que expressem de fato aquilo que queima dentro do seu coração. Não seja apenas mais um. Não seja alguém que vive de acordo com a onda ou com o fluxo desse mundo, né? Mas viva como alguém que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Né? Que você possa fazer a diferença. Que você possa ser a diferença. Entenda, eu não estou incitando aqui ninguém a se levantar ou criar uma guerra religiosa. Não. Né? A fé ela é expressa através das obras. Lembre-se disso, é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então, se você é um galho, um ramo que está conectado em Deus, que é a árvore da vida, né? Se você é essa pessoa, então que os seus frutos sejam frutos de arrependimento, frutos de amor, de quebrantamento, frutos aonde a última coisa que você vai precisar fazer é falar para que as pessoas conheçam Jesus Cristo e o Espírito Santo. Né? Então que você possa assumir esse estilo de vida. Não é para você sair daí condenando, dizendo que isso é certo, isso é errado, isso, aquilo, não. É a sua postura de vida que vai nortear tanto o seu caminho, quanto o caminho daquelas pessoas que de fato confiam em você, amam, te admiram e conseguem enxergar Deus e o Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra seja um combustível, né, para fortalecer. Se você já está nesse caminho, se você está até sofrendo de alguma forma represárias, né, por viver a sua fé, não desista, continue vivendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, aquele que vencer, dar-lhe-ei, né, sentar-se comigo no trono, ele vai receber a coroa da vida, ou seja, as promessas de Deus, elas estão reservadas para aqueles que se manterem firmes na sua fé, vivendo plenamente aquilo que expressa, de alguma forma, o que você crê, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração,
que você possa ser cheio, que você possa viver plenamente no Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero orar mais uma vez e assim nós vamos estar encerrando. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela inspiração da tua palavra, te agradeço por homens, Pai, que renunciaram sua própria vida para viver em função da tua vontade, acreditando, Pai, ser o caminho pelo qual o Senhor designou e projetou para a vida deles. Que nós possamos tê-los como inspiração e também direcionar a nossa vida a viver, Pai, algo verdadeiro, algo fundamentado na tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nos arrepender todos os dias, Pai, dos pecados que cometemos e nos voltar ao conhecimento do Senhor. Que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do Espírito Santo e da tua palavra. Ajuda, Senhor, motiva o nosso coração e a nossa mente para estarmos ligados no Senhor. Que nós possamos estar conectados no Senhor, que diariamente nós possamos buscar conhecimento, graça, favor, comunhão, relacionamento e intimidade com o Senhor. Eu oro abençoando a vida de cada um dos teus filhos, Pai, que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que eles possam ser cheios do teu Espírito, que eles possam, ó Deus, transbordar e que as pessoas, ó Pai, possam te conhecer através da vida de cada um que hoje decidiu e está decidindo se posicionar pela tua causa, pela causa do Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Pai. Amém. 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 Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado você que acompanhou essa palavra, acompanhou essa mensagem. Essa palavra vai estar disponível também no meu canal do YouTube daqui a pouquinho. Você pode estar, eu vou disponibilizar o link aqui, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever, você pode clicar no sininho lá das notificações e sempre que eu postar uma palavra, né, você vai estar recebendo também essa palavra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, muito obrigado por esse tempo que você passou aí comigo. Que o Senhor te guarde, te proteja, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz.